Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Planeta Campo Entrevista, um programa semanal que traz até a sua tela grandes especialistas na pauta da sustentabilidade. Hoje a gente fala da missão de desenvolver uma cadeia de produção de alimentos zero carbono no Brasil e no mundo afora, que é muito desafiadora, mas conta com alguns embaixadores que vêm abrindo caminhos para que a transformação aconteça, e hoje nós vamos conversar com um deles. Um homem com perfil empreendedor e com mais de 30 anos de experiência na indústria agrícola, membro do Conselho Global de uma das 5 maiores empresas de soluções agrícolas do mundo e cofundador do principal evento de descarbonização da América Latina. Nosso convidado de hoje é Carlos Pellicer. Planeta Campo Entrevista de hoje conversa com o Carlos Pellicer, que é membro do Conselho Global da UPL e também cofundador do Zero Summit. Seja muito bem-vindo, Carlos, é um prazer conversar com você. Prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e de falar dessa questão tão relevante que é a questão das mudanças climáticas e do ponto de virada que nós estamos aí com relação a isso. Sim. Então vai ser um prazer a gente poder trocar ideias aqui. Com certeza. Bom, Carlos, eu quero começar falando sobre a sua trajetória profissional, que é muito interessante, né? Você tem aí uma história de conquistas, principalmente com a UPL. Você é o CEO global da companhia, o Jay Shroff, chegou a dizer que você, inclusive, é o melhor empreendedor que ele já conheceu e que você está realmente comprometido com a missão de tornar a cadeia de produção de alimentos sustentável. Então, assim, sem modéstia, queria que você compartilhasse, então, com a gente um pouquinho dessa sua trajetória profissional tão bonita. Muito obrigado. Eu sou engenheiro agrônomo, formado na melhor escola de agronomia do Brasil, em Jaboticabal. Há controvérsias, né? Então, eu tenho uma paixão por agricultura que vem da minha história, do meu bisavô que veio para o Brasil para trabalhar como funcionário, né, na fazenda de café em 1887. E a paixão por agricultura acho que vem desde dos meus antepassados aí. Eu sou produtor de café, meu pai é produtor de café, meu avô, meu bisavô, e agora minha filha está apaixonada pela questão do café também. Então, a agricultura veio de tudo isso. E aí eu tive uma trajetória, passei por várias empresas, trabalhei por várias empresas, até que em 1999 decidi abrir minha própria empresa e decidi que eu ia ser empreendedor, que eu queria ser empreendedor. E aí desenvolvemos um trabalho muito importante, criamos uma empresa, fizemos uma sociedade com uma empresa alemã, que é a DVA, depois eu acabei virando sócio da DVA na Alemanha também. E em 2011, através de um trabalho junto com a Olympia Partners, que hoje sou conselheiro deles também, fizemos um trabalho de buscar um parceiro estratégico e encontramos a UPL como esse parceiro estratégico, encontramos o Jay Shroff, que é um grande empreendedor, e junto com o time que fundou a DVA Brasil junto comigo, a gente abraçou esse trabalho junto com a UPL em 2011, e em 2011 eles compraram 51% da empresa, depois em 2015 eles compraram 100% da empresa, e fizemos uma estrutura de participação nos resultados ainda até 2019, e eu tinha prometido para eles que eu ficaria na empresa até 2017, mas em 2017 eles me convenceram a ir mudar para Londres e assumir a gestão global da estratégia da empresa em 2017, e depois em 2019, 18, 19, a gente fez a aquisição da Arysta, e eu depois acabei me tornando o responsável global pela empresa e prometi para eles que eu ia ficar até 2022 e fiquei até 2022 como gestor global, e aí em 2022 fui para o board e passei a ser board member da empresa e comecei a minha nova jornada, que é o que nós vamos falar um pouco depois sobre isso. Então, é um pouquinho aí da minha trajetória. Sou apaixonado por estudar, eu gosto muito de estudar e fiz 60 anos agora, e eu queria ter terminado
os meus 60 anos, que foi o ano passado, terminando o meu curso em Harvard. Eu estou fazendo um curso em Harvard chamado OPM, é um curso feito em Harvard para donos de empresas. E era para ter terminado o ano passado, mas pela pandemia a gente vai terminar esse ano. Então, é uma coisa que eu sou apaixonado também, pelos estudos e pelas mudanças climáticas. Paixões muito bacanas, né? A gente falou então da paixão pelo café, da paixão pela questão da sustentabilidade, da paixão pelos estudos. Então, puxando um pouquinho desse gancho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Zero Summit, que você foi cofundador aí desse evento, que é hoje o maior evento de descarbonização da América Latina, né, Carlos? Eu queria que você falasse um pouquinho de como surgiu essa ideia e de quais resultados que vocês já vêm tendo com este evento aqui no Brasil, na América Latina, enfim. Esse evento, ele nasceu em Harvard, né, quando eu estava lá fazendo esse curso junto com dois queridos amigos que nos conhecemos lá, que é o Lucas Di Grassi, que é um piloto de Fórmula E e foi piloto de Fórmula 1 e é muito conhecido no mercado. E ele tem um foco em mobilidade, né, e sustentabilidade, toda a parte de sustentabilidade ligada à mobilidade. E o Rodrigo Pedroso, que tem um foco estratégico dele todo ligado à questão das energias renováveis. Ele é dono da Pacto Energia e ele tem um foco todo em energias renováveis. Eu tenho um foco no agro e aí nós trocando ideia e discutindo, surgiu a ideia surgiu a discussão entre a gente sobre o problema da mudança climática, né? Lá em Harvard a gente começou a ver vários cases, a gente começou a ver várias situações e nós entendemos que o momento do planeta era muito crítico, a questão do aquecimento global era muito crítico. E nós, discutindo, surgiu a ideia de criar o Zero Summit para ser o World Carbon Forum, né? Como a gente tem o World Economic Forum, a gente criar o fórum que seria aonde os grandes líderes poderiam discutir sobre ações para reverter a questão do aquecimento global. Então, o Zero Summit nasceu com esse foco e um foco em tecnologia, porque a gente acredita que é através da tecnologia que nós vamos resolver o problema das mudanças climáticas. Não é através de, eu vou ser vegano e vou resolver o problema climático. Não é esse o problema. O problema é muito estrutural. Hoje nós temos uma população no planeta que demanda uma quantidade de alimento, demanda uma quantidade de consumo, né? Desde a maquiagem até a coloração do cabelo, até a comida no prato, até tudo isso tem impacto. E para você resolver o problema do impacto, você tem que ter tecnologia. Você produzir com maior sustentabilidade e você produzir com menos, fazendo mais. Então, o Zero Summit tem esse foco e ele surgiu lá em Harvard e esse ano foi o nosso quarto evento e nós fizemos uma aliança agora com a Bloomberg, nós vamos fazer um trabalho junto com a Bloomberg e um trabalho junto com a Fórmula E. Então, esse evento aqui em março, ele foi junto com a Fórmula E e agora nós vamos trabalhar para que esse evento ele comece a ir globalmente, sendo levado para várias outras grandes capitais globais, para que a gente possa trazer essa discussão dos grandes líderes para esse momento de virada. Sim. Nós lançamos também no Zero Summit desse ano a Turning Point Alliance, que é uma aliança que o Turning Point é um momento de virada. Nós acreditamos que nós estamos no momento que nós temos chance ainda de virar. Sim. Porém, é agora. Nós temos que tomar decisões e ações agora, né? Então, essa é a questão chave do Zero Summit, World Carbon Forum e da Turning Point Alliance, é focada em trazer os grandes tomadores de decisões globais, os grandes influenciadores, quer sejam eles pesquisadores, governo, empresas, pessoas que têm interesse sobre esse assunto, para um ponto de discussão e um ponto de ação para que a gente leve esse assunto de maneira muito relevante e muito a sério. Inclusive, essa questão da emergência climática, como comunicar isso, né? Muitas vezes a gente acaba vendo pautas mais cotidianas, digamos assim, como emprego, né, economia, segurança, educação.
tomando aí a frente das necessidades urgentes, né? Então, como que a gente coloca a sustentabilidade como uma questão urgente para a população, para os tomadores de decisão? Eu vou responder isso colocando uma conexão com o que nós fizemos na própria UPL, né? Na UPL nós estruturamos esse trabalho de transformar a empresa em uma empresa dedicada à questão da sustentabilidade. Então nós desenvolvemos um trabalho dentro da UPL para transformar a empresa iluminada pelo propósito. E definimos um propósito para a UPL, que é reimaginar sustentabilidade, e nós criamos o conceito que a gente chama de Open Ag, né? Então é uma agricultura aberta, porque a gente não consegue fazer isso sozinho, ninguém consegue fazer isso sozinho. A UPL não consegue fazer isso sozinho, o Carlos, o Zero Summit ou o Canal Rural, ninguém consegue fazer isso. Isso tem que ser feito em parceria, Sim. Isso tem que ser feito com união, com força de trabalho conjunto. Então a gente tem um trabalho para ser feito que precisa de um propósito e precisa definir valores claros para encarar esse propósito. E por isso que é tão importante ter ações, como exemplo do Zero Summit, World Carbon Forum, como exemplo da Turning Point Alliance e como exemplo o Gigaton Challenge, como exemplo tantas outras iniciativas de diferentes empresas, por exemplo a Copercitos com o campo digital, outras empresas com outros projetos que venham na direção de fazer o planeta mais sustentável. Então é um foco de propósito, é um foco de buscar esse engajamento global. A educação é fundamental, a saúde é fundamental, porém a sustentabilidade é fundamental também. Sim. A questão da reciclagem é fundamental, a questão da matriz energética, que o Brasil vai ser o maior líder global de energia verde, vai ser o maior líder global de hidrogênio verde, não tem dúvida, mas nós temos que criar um propósito dentro do governo e por isso que nós estamos buscando o governo também para ter essa conversa. Então o André do Lago, que é o ex-embaixador do Brasil na Índia, agora se tornou o secretário do Clima dentro do Itamaraty. Então, são pessoas como o André que vai nos ajudar a ter a voz dentro do governo brasileiro, por exemplo, para que o Brasil amplie esse propósito, mas crie um propósito com ações claras, né? Porque tem que ter uma agenda estratégica para isso. Não adianta você querer fazer uma transformação sem ter uma estratégia por trás, sem ter um trabalho que você estruture o que você e aonde você quer chegar. Não adianta ir fazendo. Não adianta você ir fazendo, né? Quando a gente trabalha num plano estratégico, você tem que buscar pessoas relevantes para ajudar nesse trabalho de plano estratégico. Com certeza. Quando nós fizemos a mudança da UPL para criar o Open Ag Farm, o Open Ag e o propósito do Open Ag e a reimaginação da sustentabilidade, nós contratamos a Markstrat, que é uma empresa brasileira, uma consultoria brasileira, muito relevante, que agora estão lançando a faculdade deles lá em Ribeirão Preto. Esse pessoal me ajudou muito. O Roberto Fava, o Lucas Prado, o Mairum, eles trabalharam muito junto com a gente no trabalho de desenvolver o plano estratégico que ia nos levar nesse caminho. Nós desenvolvemos um plano estratégico em 22 países, dos 138 países que a UPL atua. E esse plano estratégico foi todo ele focado em reimaginar a sustentabilidade. Então vai acontecer. Sim. Vai acontecer porque foi planejado para acontecer. Tem um propósito, tem um plano, tem uma meta, tem uma ambição, né? Essa ambição da gente manter a temperatura do planeta 1,5 em 2050, ela é muito importante. Sim. Mas ela está frágil porque não existem ações muito claras dos governos e da sociedade nessa direção. Sim, e falando inclusive em estratégia, nós estávamos conversando aqui antes de começar a nossa gravação sobre a questão do sequestro de carbono e do cálculo disso, que hoje é muito baseado no clima temperado e a gente precisa trazer isso um pouquinho para a realidade do clima tropical, né, Carlos? Isso é muito importante. A Turning Point Alliance, ela vem justamente nesse foco estratégico. A gente vai ter o nosso primeiro board da empresa agora, no dia 16 de maio, e a gente, nesse trabalho, a gente acaba unindo esforços
de grandes líderes, né? E um deles eu tive muitas conversas com ele, que é o Fernando Queiroz, que é o CEO da Minerva Foods, né? E também fundador da MyCarbon. E na conversa com ele, a gente trocou muita ideia sobre o que é mais fundamental e mais relevante para a gente atacar agora, né? E uma das questões que nós vamos atacar na Turning Point Alliance é justamente esse ponto que você comentou. Como que a gente faz para poder criar uma agenda estratégica do Brasil para que o Brasil, como a Embrapa fez para transformar o Cerrado numa das áreas mais produtivas e mais agricultáveis do mundo, que a gente pudesse fazer um trabalho no Brasil que pudesse ajudar todo o hemisfério sul e ajudar todo o planeta, que é desenvolver uma metodologia para sequestro de carbono e para certificação de carbono para o clima tropical. Porque todo o trabalho que foi feito pelas agências certificadoras foi com base em metodologias desenvolvidas para clima temperado do hemisfério norte. O clima temperado do hemisfério sul também é diferente do clima temperado do hemisfério norte. Então, o clima tropical ainda mais. Então, nós temos que desenvolver metodologias e o Brasil precisa colocar na sua agenda estratégica que ele precisa desenvolver essas metodologias críveis, que são possíveis de ser certificadas, são claras e aceitas pelas empresas globalmente, né? Ou seja, não adianta fazer uma estratégia, ou não adianta a gente fazer uma metodologia que não seja aceita. Nós temos que fazer uma metodologia que seja aceita globalmente. Para isso, nós temos Embrapa, nós temos pesquisadores fantásticos, Eduardo Assad, temos gente muito boa no mercado hoje no Brasil que pode nos ajudar a desenvolver essa metodologia. E já tem muita coisa feita. E outra coisa, outro ponto fundamental que existe é a questão do valor que é pago pelo crédito de carbono. A gente conversou um pouco sobre isso, né? Sim, sim. A gente fala então dessa questão do valor daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente já volta com essa conversa bem bacana que a gente está tendo aqui com o Carlos Pellicer. Até já. Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, hoje conversando com o Carlos Pellicer. Bom, Carlos, a gente estava falando, inclusive antes do intervalo, sobre o valor que hoje é pago, né, por uma tonelada de carbono sequestrado no hemisfério norte e aqui no Brasil tem uma enorme diferença e isso também faz toda a diferença para manter a floresta em pé. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. Um dos fatores, ou seja, o ministro Alisson Pauliné, que foi o grande fundador, aí, um dos mentores da Embrapa, né? Ele dizia que enquanto uma árvore vale mais em pé, vale mais deitada do que em pé, ela vai continuar sendo derrubada. E ele falou isso há muitos anos. Então, ele foi um dos premiados com o Zero Summit Award pelo que ele fez pelo Brasil e pelo mundo, né? Então, essa fala dele, ela vem também conectada com a fala que o Eduardo Assad fez no Zero Summit agora, que acabou de acontecer em março, que as prioridades nossas é não desmatar, não desmatar, não desmatar, né? Essa prioridade, ela vem em linha com essa questão, ou seja, enquanto o crédito de carbono não for suficientemente valioso para que a floresta tenha valor, vai continuar se derrubando árvore de alguma forma. É igual você tentar controlar a mineração de ouro, né? É muito complexo. O pessoal vai continuar, enquanto tiver gente pagando pelo ouro que paga, o pessoal vai continuar garimpando o ouro de alguma forma e sonhando em buscar o ouro. Então, a questão do sequestro de carbono e o valor da tonelada de carbono hoje tem a questão da metodologia que a gente já falou, agora tem a questão de como que o carbono é negociado. Aqui no Brasil tem um case de sucesso, que é o mercado de cana-de-açúcar e de etanol de milho, que você tem a obrigação e a regulamentação de compra do crédito, e isso tem um valor super importante para as usinas produtoras de etanol, quanto para as usinas de milho produtoras de etanol. Sim.
Do outro lado, hoje, o carbono regulamentado no Brasil, fora essa área do etanol, da cana-de-açúcar e do milho, ele é o da floresta amazônica, né? O de florestas nativas, vamos falar assim. Então, isso existe regulamentação hoje, com metodologias também ainda muito focadas na metodologia desenvolvida no hemisfério norte. Mas mesmo esse carbono regulamentado, certificado, proveniente da floresta amazônica, que é um dos maiores bens do planeta hoje, ele hoje é comercializado, aqui foi comercializado há poucos dias atrás, a ABC Algar vendeu para a Vale crédito de carbono a $10 a tonelada. A $10 a tonelada não compensa para alguém continuar cuidando da floresta, protegendo de fogo, fazendo tudo o que ele tem que fazer para cuidar daquela floresta. E então, muitas vezes, desculpe interromper, muitas vezes nem para certificar, né? Porque o custo para certificação também é muito alto, né? O custo para certificação também é muito alto. Então, lá no hemisfério norte, principalmente Europa e Estados Unidos, uma tonelada de carbono ela vale entre 40 e 100 dólares. Ou na Europa, entre 80 e 100 euros, 120 euros. E tem iniciativas para sequestro artificial de carbono, que hoje essa iniciativa é da OX, né, que ele tem um trabalho forte nesse sentido de sequestro via captura de ar, que hoje esse sequestro custa 300 dólares. Uau. Então, é o custo, né? E eles estão investindo para tentar trazer esse custo para 100 dólares. Então, existe um trabalho gigante para sequestro de carbono, mas hoje a agricultura é o jeito melhor, mais barato, mais efetivo, mais rápido para que a gente consiga realmente sequestrar carbono. Não só protegendo as matas, né, as florestas, mas também pela agricultura regenerativa, também para as boas práticas de sustentabilidade. Tem N exemplos de uso de tecnologia que você pode sequestrar carbono através de práticas sustentáveis na agricultura. Perfeito, Carlos. Agora eu quero chamar aqui um quadro que a gente tem aqui, que é a nossa nuvem de tags. A gente traz aqui diversas palavras que eu quero que você dê uma olhada, diversas palavras relacionadas aí à sustentabilidade. E eu queria que você escolhesse uma delas para comentar um pouquinho. Eu escolheria Pacto Global. Por que Pacto Global? Eu acho que a gente está falando aí do World Carbon Forum, nós estamos falando aí da Turning Point Alliance, nós estamos falando aí de todas as iniciativas que existem no setor nesse sentido, mas se nós não tivermos um pacto global para que essa temperatura do planeta fique em 1,5, nós vamos ver desastres ambientais extremamente relevantes, extremamente impactantes, né? Hoje nós estamos muito mais na direção de 2,2 de temperatura em 2050 do que na direção de 1,5, que é a nossa meta. Sim. Então, se a temperatura, cada pouquinho que ela aumenta, a gente começa a ver desastres ambientais muito grandes. Se isso realmente chegar a 2,2, nós vamos ter problemas extremamente relevantes, extremamente impactantes, problema de enchentes, problema de vendavais, problema de tornados, ou seja, nós vamos ver um impacto global das próximas gerações. E nós vamos, né? Eu espero que agora com as novas tecnologias que eu possa viver mais 40 anos pelo menos. Então, eu vou ver muita coisa acontecer se a gente realmente não tomar uma atitude muito forte. Então, é necessário um pacto global e o Brasil tem que ser extremamente relevante nisso. Perfeito. Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer conversar com você, com tanto conhecimento que você trouxe aqui para o nosso Papo do PC Entrevista. Muito obrigada pela sua participação. Não, obrigado a você, foi um prazer enorme a gente poder falar de tantas questões, são tão apaixonantes, né? Porque igual a gente tem paixão pelas causas sociais, né? A gente tem paixão pelo café, a gente tem paixão por tantas questões. Eu acho que a paixão pela questão ambiental, ela realmente tem que estar dentro da nossa prioridade e tem que estar dentro da nossa maior energia, né, para que a gente possa realmente ajudar o planeta a ter esse momento de virada e, quem sabe, a gente começar a regredir na temperatura em vez de aumentar a temperatura. Então, esse tem que ser um
um pacto global e um pacto que possa nos unir aos empresários, ao governo e todos, né? Essa é uma ação que precisa ser tomada em uma atitude global, né? Então, um prazer enorme. Muito obrigado. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Bom, então a gente vai encerrando o Planeta Campo Entrevista de hoje com o Carlos Pellicer. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê diariamente aqui de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, ao vivo no Canal Rural. Tchau, tchau. Planeta Campo Entrevista. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.